E aí pessoal, tô fazendo aqui mais esse vídeo aqui pro YouTube, até para mover o canal e vou passar aqui algumas posições pessoais, avaliações em relação à vitória do Partido Socialista em Portugal, tá? Obviamente as esquerdas elas têm várias leituras da luta de classes, né, posições programáticas e ideológicas, existe um abismo muito grande entre militantes, né, entre partidos políticos, grupos de pessoas, conforme o contexto material histórico de cada região. Então, enfim, as posições de leitura, do viés ideológico, programático, vai variar de acordo com cada mídia que você for acessar. Mas eu vou pegar um apanhado por alto aqui em relação a essa vitória no Parlamento Socialista, que se propõe restatizar setores que foram privatizados no projeto neoliberal junto ao euro, que houveram aí obras ali, entre aspas, faraônicas ali, que não teriam muita utilidade nos governos predecessores e também relacionados também ao Estado Social, né, enfim, a Previdência Social e outros aspectos sociais, né, dentro da ordem capitalista, não é, que existe em Portugal, na China e em qualquer parte, quer dizer, em maior parte do planeta. Então, o primeiro-ministro pode reeditar seu governo em um dos parceiros de esquerda. Então, o que é considerado de esquerda? A esquerda por interesse das maiorias, não é, da classe explorada, mas como está colocado em um vídeo que rodou nas redes sociais da propaganda, eles não se propõem a tomar os meios de produção e sim organizar a classe para os seus interesses e reivindicar, né, cada vez mais direitos dentro, sem romper com o capital, não é, dentro da democracia liberal burguesa dentro de Portugal. Obviamente o PCP, Partido Socialista Português e o Partido Comunista Português, enfrentaram no passado Salazar, né, que seria um proto-fascista, um nacionalista, um fascista, não é? Num período que houve da ditadura em Portugal, né? Eu não tenho muita compreensão de como são as coisas em Portugal, tá? Não vivo lá, nunca fui lá. Eu estou passando assim uma observação conforme o que eu observo do que está acontecendo, tá? Então é um prisma, uma opinião. Então foi formado o bloco de esquerda do Partido Comunista Português para eles conseguirem maioria no parlamento. Tem um gráfico aqui, brancos e nulos é 4,8%, abstenção 45%. Então, nesse cenário, onde em alguns lugares da Europa, Hungria, Alemanha, até mesmo na Espanha, que vem crescendo institucionalmente e eleitoralmente uma ala reacionária, não a ala conservadora reacionária para a disputa do poder real, em Portugal vem se fazendo esse movimento contra-hegemônico deles conseguirem politizar, né, a camada popular e despontar eleitoralmente nas eleições. Obviamente isso não quer dizer uma mudança estrutural do modo de produção que se adota em Portugal, e sim uma mudança de políticas sociais e políticas públicas, da forma como se gerencia o Estado burguês. Obviamente depende de como se comunica isso, porque cada partido, cada intelectual, né, cada quadro, independente ou não, anarquista, comunista, trotskista, maoísta, é, stalinista, né, marxista-leninista com ou sem aspas, quer dizer, stalinista com ou sem aspas, autoritarista, vai ter uma leitura diferente, não é, disso aí de Portugal. Tá? Então, o Partido Socialista ele conseguiu 106 deputados, o Partido Social Democrata 77 deputados, e por aí vai, CDU com 12 deputados. Então, a ala, né, que seria uma sintetização do bolsonarismo em Portugal, ficou com expressões pífias, né, em Portugal. Tá? Como está o gráfico aqui, 36% do Partido Socialista, de centro-esquerda, brancos nulos. É porque
eu vou apontar aqui outras questões, tá? Eu espero que o vídeo não seja longo, porque a via eleitoral é uma via reformista, não é? É uma via oportunista. O problema é que quando se comunica isso, o pessoal vai ter interpretações diferenciadas e aquela coisa, você vira tanto a extrema esquerda que você faz a curva e vira extrema direita, ou então você vira tanto extrema direita que você faz a curva e vira extrema esquerda. Aquela coisa que o pessoal tá, né, replicando o vídeo lá do tal do Nando, né, o coisa lá do curso capitalista, etc, etc e tal. E porque agora está fazendo uma autocrítica e se diz arrependido em relação ao governo do Bozo, né? Aliás, a base reacionária aqui no Brasil, desde o antagonista, vem rompendo, né, com o que o mainstream se chama como bolsonarismo, que é uma composição do governo que tem aqui no Brasil. Mas, enfim, a questão aqui é Portugal. 27% do Partido Social Democrata, 6,67% do Bloco de Esquerda. Tá? Então aqui tem outro gráfico mostrando a mesma coisa, como era antes o parlamento português, como ficou o parlamento com esses 106 representantes dessa bancada. Só que havia uma outra reportagem que eu havia selecionado aqui, que essa aliança, ela já, assim que ela foi consolidada e conseguiu seus resultados, já parece que já vai haver uma cisão em Portugal. Eu tinha separado aqui a reportagem, não sei para onde que foi, mas enfim, deixa eu seguir aqui apontando aqui os comentários. Então, o resultado significa que o PS pode precisar apenas de mais um partido para formar a coalizão do governo, tendo a opção de desfazer a união informal entre as siglas de esquerda conhecido como geringonça. Então, essa geringonça ela faz uma associação entre o Partido Socialista Português, de maior social-democrata, e o Partido Comunista Português, que viu que era necessário barrar o avanço da Troika ou do projeto neoliberal em cima do contexto europeu. Em Portugal, não é? As medidas aí de austeridade, de desmonte do Estado Social, que aliás é o que está acontecendo aqui, eles fizeram a composição dessa aliança programática, né, de conseguir ali maioria pelo poder real, né, pelo Comitê Central da Burguesia, que é o parlamento, barrar esse avanço neoliberal, que a gente chama de neoliberal, mas na verdade para alguns intelectuais nem é mais o nome neoliberal, é um outro nome que se dá, processo de financiarização do capital a nível internacional. Então o resultado foi dado 1 da manhã, com 4 assentos para definir, identificado 36% dos votos, 106 assentos, isso aqui eu já comentei antes, não preciso repetir. A dívida pública de Portugal, pelo PIB, ele está 121% em relação ao PIB pelos dados em 2018. Então, muitos países da Europa têm uma dívida pública considerável, por exemplo, a Itália, né, tem uma dívida alta pública, e aí vai se ampliando essa dívida cada vez mais, né, e se comprometendo cada vez. Quer dizer, acaba que o setor financeiro rentista, especulativo, ele tem que comer o Estado Social, a fatia, né, da receita. Que teria que ir para serviços públicos, né, que teria que ir para outras demandas sociais, em cima da dívida pública dos países e também da Previdência Social, que é o que acontece na Rússia, é o que acontece no Brasil, na Venezuela, se eu não diria, eu poderia dizer que acontece no mundo inteiro, com esse processo de financiarização do capital e endividamento dos países. Tá? Então Portugal ele está com uma dívida aproximada de 121%. Bom, e aí eu vi na rede social um comentário fazendo uma crítica a essa questão do Partido Socialista francês, perdão, Partido Socialista português, conseguir maioria no parlamento, essa diferenciação entre o enfrentamento direto ao capital e um enfrentamento de baixo nível ao capital, que é o que acontece pela via reformista, no caso da disputa eleitoral parlamentar em Portugal. Tá? Então, a luta revolucionária, né, no caso a gente sintetiza como a guerrilha Naxalita na Índia,
tá? Os zapatistas, por exemplo, que são meia coisa anarquista lá no México, né? Aliás, os zapatistas eles são de oposição de esquerda ao Obrador no México, assim como o Partido Comunista do México, PCdoM, é oposição de esquerda ao presidente Obrador do México, tá? Então, como eu havia dito antes, as esquerdas elas são muito complexas, elas não são uma coisa só, tá? A diferenciação é entre reformistas, revolucionários, social-democratas, marxistas, sindicalistas. Essa diferenciação programática e histórica, ela não é de hoje, tá? Então os partidos, conforme as suas relações materiais com o Estado burguês, eles têm concepções, eles têm forma de ações na luta de classes diferenciadas, tá? Em todas as partes do mundo. E não é a mesma coisa só. Tá? Então a diferenciação não é bem assim, porque socialista é de esquerda, tá? Mas esquerda não é necessariamente socialista. Assim como o comunista ele sabe que tem que passar pelo socialismo. Então o comunista poderia se entender, né, que aquele comunista que visa uma sociedade sem classe, sem Estado, ele seria também um socialista, não é? No sentido, talvez eu poderia dizer, ideológico. Tá? Então, como eu estou com tempo aqui, né, eu decidi fazer esse vídeo para fazer esse comentário, para botar nas redes sociais publicamente, né, para fazer esse comentário, para fazer essa diferenciação de organizações e países, né, dentro do contexto globalizado que a gente tem hoje no Brasil. Obviamente, existem outras questões inerentes, que seriam até mais emergenciais, até no Brasil mesmo. Mas você tem ali a questão do Equador, a questão do Peru, mas não é o caso desse vídeo. Tá? Não é o caso desse vídeo. Eu peguei aqui apenas para fazer uma opinião, um balanço geral, tá? Não um balanço aprofundado em relação às eleições de Portugal, porque inevitavelmente aqui as esquerdas que a gente tem aqui no Brasil, reformistas, revisionistas, pelegas ou qualquer outro adjetivo pejorativo ou não, construtivo ou não, inevitavelmente se faz uma avaliação, né? Uma reportagem, alguma coisa assim, em relação ao Partido Comunista, o PCP de Portugal. Tá? Assim como também se tenta fazer uma reviravolta do Partido Comunista Italiano na Itália. Tenta-se fazer essa volta por cima, né, frente a algumas percas institucionais do aparelhamento de Estado que houve pelos comunistas na Itália, frente à política de conciliação de classes que havia antes no passado, e aí levou a essa perca de representatividade no poder real, na superestrutura, não é? No caso do Comitê Central da Burguesia, que é o parlamento burguês. Então estou mostrando essas diferenças para mostrar que, na verdade, a luta, não é? A luta contra o capital, o enfrentamento direto ao capital, ele se dá pela derrubada do Estado, pelo viés que, por exemplo, a guerrilha naxalita, os curdos, o YPG, tem uma série de siglas aí que eu já me esqueci de nome também, é tanta informação que a gente se perde. Nas Filipinas, na Índia, da guerrilha naxalita, da naxalita eu falei que no caso aqui é da Índia. No caso de Portugal ali com os zapatistas, não é? Então tem uma variação muito grande, né? A gente tem que botar esses prismas, né? Botar em cima da mesa, explicar, não é? Mostrar que olha a diferença aqui, não é? Então, obviamente a gente não tem condições de fazer isso aqui no Brasil. Né? Eu posso até estar entrando em questão de esquerdismo, mas tem que se fazer um processo de construção, não é? Retomar o trabalho de base, né? Porque aí a partir do momento da contradição entre o capital e o trabalho, do limiar, né, do processo de autofagia do sistema capitalista, se radicaliza, não é? A dois eixos, que seria no caso esse crescimento conservador ou reacionário que existem no mundo ou em certas partes do mundo, principalmente no centro do sistema capitalista, os países ricos e desenvolvidos,
né? Como eu citei antes, esse crescimento de setores reacionários em alguns países da Europa, mas também é, na via contra-hegemônica, o crescimento da centro-esquerda reformista no parlamento português, não é, dado o senso crítico da população que está vendo que a gerência do Estado não está sendo bem conduzida aos seus interesses na composição de governo que havia antes em Portugal, não é? Alinhado à Troika, alinhado ao projeto neoliberal, e dado esse senso crítico, houve esse crescimento da bancada à esquerda, não é? Em Portugal. Porém, como eu havia dito, uma disputa das eleições da via reformista, de uma disputa de baixo impacto ao capital, não é? E aí eu estou apontando aqui a disputa direta, né, ao sistema, ao Estado, né, ao sistema de classes capitalistas. Essa reportagem aqui de 2009, tá, tem uma diferença de tempo muito grande, mas é mais ou menos uma comparação que eu estou fazendo de que ah, primeiro tem que se ampliar o trabalho de base, né? A reconstrução do Partido Revolucionário, com programa e prática revolucionária, tem que definir o que é revolução. Revolução é uma mudança abrupta da ordem social, da ordem econômica da sociedade. Não é? Na minha posição ideológica, vai para o socialismo, não é? Para a ditadura socialista, para um regime stalinista. Mas não existe stalinismo. Né? É uma coisa assim, entre aspas. Não é uma coisa assim meio Gaddafi, meio Muammar Gaddafi, né? Uma mistura assim, Joseph Stalin, não é? Coreia do Norte tem a República Democrática Popular da Coreia do Norte, não é? É uma coisa assim, não é a China, porque a China restaurou o capitalismo e tem empresário no Partido Comunista Chinês. Vai ter uma elite política? Vai ter. Né? Ela é burguesa? Não. Ela detém o bem de capital e a transferência de capital sobre os ativos de produção? Não. Mas tem uma estrutura, não é? Que eu queria explicar mais aqui, mas o vídeo aqui não é sobre isso. Tá? Então eu vou deixar aqui esse comentário. Se você gostou desse vídeo, né, se esse vídeo aqui ajudou você, né, ter uma posição, entender o que está acontecendo em Portugal, uma posição política, né, aí você curte o vídeo, se inscreve. Se não, não. Né? Então, uma boa noite para vocês. Ou, perdão, não é boa noite. Né? Até mais para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer boa coisa para vocês. Até mais.